São 8 horas e 23 minutos aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, agora o nosso contato é com o ex-ministro, ex-presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo, para conversar conosco sobre o assunto que está colocado para o Supremo Tribunal Federal, análise de processo que vai determinar se cabe ou não aplicação sobre demarcação de novas terras ou também aquilo que está em andamento em relação ao marco temporal desse assunto. Ex-ministro Aldo Rebelo, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Qual que é a expectativa do senhor aí para esse julgamento? O que pode ser dito para o ouvinte que não está muito familiarizado sobre o assunto, hein? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio, Humberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. O que nós podemos dizer aos nossos ouvintes é que a Constituição de 1988, no seu artigo, acho que é o 231, estabeleceu que as terras ocupadas tradicionalmente pelas populações indígenas deveriam ser demarcadas para garantir não só a posse da terra, mas também o direito à sobrevivência física, à sobrevivência espiritual, as tradições dessas populações indígenas. E o que é que a Constituição quis dizer? O verbo está no presente. O texto da Constituição colocou o verbo no presente. As terras que os índios tradicionalmente ocupam. Não é a que ocuparam no passado. Porque se esse verbo for para o passado, qualquer área, a área aí da Rádio Bandeirantes, no Morumbi, ela pode ser desapropriada também, se o verbo for passado, se forem as terras que foram ocupadas no passado pelos índios. Qualquer área pode ser demarcada. Eu vou tomar o exemplo de São Paulo, que é onde eu vivo, para mostrar para a população que aqui eram aldeias indígenas. Basta olhar o nome, não tem nem como esconder que toda a cidade de São Paulo eram aldeamentos indígenas. Morumbi é nome indígena, Itaquera, Guaianazes, Moca, Tucuruvi, tudo isso é nome indígena. Anhangabaú, Ibirapuera. Aqui não tem nada que não fosse indígena. Os rios, o Tietê, o Tamanduateí. Então, se for por esse raciocínio que as terras que foram ocupadas no passado por populações indígenas podem ser reivindicadas em qualquer lugar do Brasil, os descendentes do cacique Tibiriçá, que era o chefe dessas aldeias, que está hoje aqui, repousa os ossos na cripta da Catedral da Sé, e que casou as filhas com vários portugueses, entre elas a Índia Bartira, que casou com João Ramalho. Os descendentes do cacique Tibiriçá e da Índia Bartira estão por aqui por São Paulo, eu conheço vários. E até hoje conservam os nomes. Tem neto chamado Tibiriçá, tem neta chamada Bartira. Essas pessoas vão poder reivindicar essas terras, porque no passado os seus familiares ocuparam. Então você cria uma insegurança jurídica absoluta para todo mundo. Em 2009, quando foi demarcada a área da Raposa Serra do Sol, que eu acompanhei de perto, e fui várias vezes a Roraima, o falecido, saudoso ministro Carlos Alberto Direito detalhou esse artigo da Constituição de que os índios têm direito a demarcar as terras que ocupam, e disse que o marco temporal dessa ocupação deveria ser a Constituição de 1988. Agora, no Brasil, hoje em dia, nem as decisões do Supremo garantem mais nada. Qualquer uma delas pode ser mudada. Então, a decisão do Supremo, a Constituição não é mais o que a Constituição escreveu. A Constituição é o que o Supremo interpreta que é a Constituição, e mesmo aquilo que já foi interpretado pode mudar, causando insegurança jurídica. Eu conheço um caso, o Pedro, Thaís, Cláudio Humberto, ouvintes, um caso do Maranhão, que eu vou contar aqui. Eu era deputado, hoje não sou mais nada, só jornalista. Recebo um telefonema de uma dirigente sindical, uma moça do PCdoB, tá certo? Não era um latifundiário, um fazendeiro, era uma moça do PCdoB de uma cidade do Maranhão. Ela diz, olha, o município aqui já tem quase 50% da área demarcada. Querem demarcar mais outro pedaço, isso é a FUNAI.
não é do nosso interesse. O que nós queremos são equipamentos, são máquinas, estradas, postos de saúde, escolas. Isso é o que nós queremos. As terras nós já temos aqui o suficiente. Porque a nova demarcação vai criar o seguinte problema. Vejam só. Eram áreas que foram transformadas em propriedades, pequenas propriedades dos índios e dos seus descendentes. Uma parte da família pediu a demarcação da terra dos outros. Então eram índios e descendentes de índios que iam ser desapropriados a pedido de outros parentes, vizinhos e do mesmo município, que queriam transformar a área dos parentes de propriedades particulares em terra indígena coletiva. Você imagina o conflito entre essas pessoas, conflito que gerou enfrentamento entre eles, gerou violência. Essa é a situação que nós temos. Por quê? Porque o Supremo decide sem ouvir ninguém. No caso da Raposa Serra do Sol, foi uma decisão de um ministro monocrática, uma decisão individual na época do ministro Aires Brito. Eu, que não era a pessoa que decidia, fui lá em Roraima várias vezes, ouvi os índios, mas no caso dessa decisão do Supremo, da Raposa Serra do Sol, nenhum índio foi ouvido, ninguém foi ouvido, ninguém quer saber o que os índios pensam, são pressões de várias naturezas, todo mundo sabe que na época o príncipe herdeiro da Inglaterra exerceu de alguma forma pressão sobre essa decisão do Supremo. Eu vi certa vez lá em Londres, eu acompanhava o presidente Dilma, ele pediu uma audiência com a presidente, o príncipe Charles. Eu aconselhei, o presidente não vá, que a senhora vai ser pressionada por essa agenda de meio ambiente, essa agenda indígena, que é o que esse pessoal aqui da Inglaterra cuida. Nós fora os direitos indígenas, que é a população mais marginalizada, mais esquecida e mais abandonada do Brasil. Por essa razão é que essas organizações internacionais tiram proveito do abandono das nossas populações indígenas. A justiça a essas populações não pode ser feita fabricando injustiça contra os outros. Esse é que é o problema, gerando insegurança jurídica para os índios, para os não índios e para todo mundo. Esse é que é o problema que o Supremo hoje não sei se vai adiar, vai apreciar. É uma coisa muito, muito difícil, né? Mas eu, sinceramente, depois que vi a decisão do Código Florestal, que é uma legislação consolidada, respeitada, acolhida, unanimidade, para consolidar o Código Florestal contra as ações diretas de inconstitucionalidade do Ministério Público Federal. O placar foi 6-5, tá certo? O Código Florestal ganhou por um voto, então não sei sinceramente o que esperar, é torcer e rezar para que a justiça seja feita e todos sejam protegidos. Ministro Aldo Rebelo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente percebe muitos interesses em volta dessas questões, interesses econômicos mesmo, né? Tem ali ONGs que são criadas e financiadas por grandes corporações e aí ficam ali fazendo pose de defensores do meio ambiente, defensores dos índios, etc e tal. E a gente vê, na verdade, que eles manipulam os índios. Eu estou vendo isso aqui todo dia em Brasília. Eles manipulam os índios, como é o exemplo dos que estão aqui nesta cidade agora, nesses últimos dias, né, para atender interesses que claramente têm ali uma má intenção. E eu gostaria de, com a sua experiência, que nos trouxesse a sua impressão dessa suspeita, não é recente, é uma coisa já antiga, né? A gente já vê aí com as tentativas que já foram registradas de ONGs, inclusive estrangeiras, de estabelecer o controle sobre áreas demarcadas, etc. O que é que você pensa e que exemplos você dá de como é que eu diria, de influência negativa dessas organizações ditas não governamentais nessa questão, nessas discussões sobre demarcação, inclusive sobre marco temporal? Cláudio, a história atual, a história recente, está cheia de exemplos. Eu vou te fazer só uma pergunta, a você, a Thaís, ao Pedro e aos nossos telespectadores. Vocês sabem onde é que se encontra a maior província de diamantes do mundo? A maior província de diamantes do mundo. Alguém deve imaginar, não deve estar na África, a Namíbia, Angola, que são grandes produtores, a Rússia, que é um grande produtor. O Brasil é um produtor de diamante insignificante, mas a maior província de diamante do mundo está
no Brasil, está em Rondônia, está no município de Espigão do Oeste, está debaixo de uma terra indígena, Raposa Serra do Sol, não, Reserva Roosevelt, no município de Espigão do Oeste. Está aí, pode procurar numa matéria na Folha de São Paulo, de 2015, é citada lá um relatório de uma empresa de mineração que diz que debaixo dessa terra indígena dorme por ano a receita de 3 bilhões de dólares de diamante, 15 bilhões de reais, que não está sendo aproveitado nem pelos índios, nem pelos municípios, nem pelos ribeirinhos, nem pelos caboclos, não está se transformando em divisas para o Brasil, está saindo pouco a pouco pelas mãos de contrabandistas, sem que o país tome conta de nada, sem que o país se beneficie em nada. Isso porque esse artigo 231 e o artigo 179, eu acho, da Constituição, que autorizam a mineração em terra indígena, isso não foi regulamentado até hoje. No começo do século XX, eu não estou falando há 300, há 500 anos, no começo do século passado, 1903, 4 ou 5, o Brasil perdeu para a Inglaterra, foi para a Guiana, mas a Guiana inglesa, tá certo? Essa Guiana inglesa, perdeu 20 mil quilômetros quadrados do estado de Roraima, porque a fronteira do Brasil com a Inglaterra, com a Guiana, se dava muito acima do que é hoje, e o Brasil tinha acesso ao Caribe por um rio chamado Essequibo, e a Inglaterra não tinha acesso à bacia do rio Amazonas, quando o acesso era só possível por rio, isso em 1800 e pouco. O que é que a Inglaterra fez? Vejam só, isso está testemunhado em livros e mais livros de história. Tem um livro de um consultor da Câmara, o brilhante, o consultor brilhante, o Dr. Menck, que escreveu sobre isso. A Inglaterra mandou uns geógrafos, mapearam a região, disseram para a Inglaterra ter acesso ao rio Amazonas, tem que descer a fronteira, mais para dentro do território brasileiro. Depois mandou, os geógrafos demarcaram a área. Depois a Inglaterra mandou um grupo de missionários, eram as ONGs da época, a Sociedade Geográfica, a Sociedade Religiosa. Esse grupo de religiosos doutrinou os índios. Quando o governo brasileiro mandou uma missão militar para retirar os religiosos, eles levaram os índios para Paramaribo, a capital da Guiana. Os índios pediram proteção à Inglaterra. Os índios já tinham aprendido a falar inglês. E a Inglaterra mandou uma tropa, Cláudio. A Inglaterra, dona Thaís, seu Pedro e ouvintes, a Inglaterra mandou uma tropa e ocupou o território brasileiro. O Brasil não tinha força militar para enfrentar a Inglaterra. O Brasil recorreu à desmilitarização para a área ficar em litígio. E essa área ficou em litígio até o começo do século passado, quando o rei da Itália, que não gostava do Brasil, era público que ele não gostava, foi escolhido pela Inglaterra como árbitro. O Brasil aceitou a arbitragem. Nosso advogado foi o grande Joaquim Nabuco, e nós perdemos 20 mil quilômetros quadrados. A fronteira mudou do rio Essequibo para outros 2 rios mais ao sul, que davam acesso à bacia amazônica. Eu estou contando esse caso que aconteceu com o Brasil, que nós perdemos território porque ONGs estrangeiras britânicas, que sempre foram braços dos interesses dos estados europeus, agiram. Acha que isso acabou? Não, isso não acabou, isso continua. Certa vez, por conta dessa questão da Raposa Serra do Sol, eu estava voltando de Roraima e parei em Manaus. Desci já perto de meia-noite para tomar um café. Um cidadão abordou ali, pediu para sentar e perguntou, mas o senhor está voltando de Roraima, e o senhor o que é que faz? Não, eu sou executivo de uma mineradora europeia. Eu digo, e por que vocês ajudam tanto essas ONGs indígenas? Ele diz, ô deputado, deixa eu lhe dizer uma coisa, só tem 2 fronteiras minerais no mundo. O resto já está tudo concedido. Concessão nova só no Brasil e na África. Só que na África as concessões são muito caras, por questão de segurança jurídica, você tem que às vezes armar exércitos, manter exércitos para poder obter uma concessão que pode ser cassada 2 ou 3 anos depois de uma guerra civil. Isso aí torna a mineração na África muito cara. Vocês querem entrar nesse mercado sem esse custo.
Então é melhor, eu não vi, com essas palavras, é melhor que esses minérios fiquem debaixo das terras indígenas e daqui a 50 anos a gente conversa. É como se isso fosse uma moratória, como se a Amazônia fosse uma espécie de Antártida, onde você não pode fazer mineração, você pode pesquisar, mas não pode extrair minério. É uma moratória. Eu acho que o que eles querem na Amazônia é mais ou menos a mesma coisa. Eu lembro do interesse. Recebi aqui delegações alemãs. Quer visitar os laboratórios de Campinas, de aceleração de partículas, quer conhecer a nossa pesquisa espacial em São José dos Campos, quer conhecer o Instituto de Matemática do Rio de Janeiro. Não, querem ir para a Amazônia. Eu levava para a Amazônia, mostrava, até dolar uma torre 350 metros de observação atmosférica, quando eu era ministro da Ciência e Tecnologia, eu levei os alemães lá para inaugurar. O que eu estou dizendo é que há um interesse muito grande. Só não há em relação à Amazônia indiferença, mas o resto, admiração, respeito, cobiça, inveja, isso eu vi o tempo inteiro. Isso acha que isso acabou? Não, não acabou. Então o Brasil é que tem que proteger os índios, tomar conta dos nossos índios, com assistência médica, escola, infraestrutura, tomar conta dos nossos minérios e proteger a nossa soberania, tá certo? O mundo, lamentavelmente, é assim. Ex-ministro Aldo Rebelo contou história, explicou em detalhes aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes o que outros veículos de comunicação não estão fazendo por aí nessa história, que é importantíssima para o Brasil, tem reflexo, Thaís, Cláudio, ministro e também ouvintes, em 300 ações que estão em andamento no Judiciário. Esse julgamento é importantíssimo. Se tiver sequência hoje no Supremo Tribunal Federal, se não deve ficar para a próxima sessão, mas de qualquer forma o assunto está colocado à mesa. Ex-ministro Aldo Rebelo, foi um prazer mais uma vez conversar com o senhor. Um abraço, obrigado pela aula aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, viu? Às ordens, Pedro. Um abraço, Thaís, Cláudio e os ouvintes. E até breve. Um abraço, ministro.